Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós estamos gravando aqui mais um vídeo. Desta feita vamos falar sobre o livro de 1 Pedro, no capítulo 5, aonde Pedro, a partir do versículo 1, ele pede para que os presbíteros, os dirigentes que vão auxiliar do corpo apostólico a pastorear o rebanho, eles fizessem isso com toda humildade, que eles fizessem isso com alegria e não ficassem com constrangimento, não fossem sórdidos de ganância, mas de boa vontade. Um ponto que ele colocou, justamente ali no versículo 3, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a inacessível coroa de glória. Aí alguém pode dizer assim, mas é o que tem acontecido, irmão? É o que tem acontecido? Olha, nós temos visto aí que tá difícil hoje em dia, Tem várias denominações, cada denominação tem o seu registro, tem os seus patrimônios, tem os homens formados como pastor nelas. Cada homem é incumbido de cuidar dos interesses dessa denominação. Antigamente não tinha essas denominações, não. A única denominação que se dizia grande em religião e que aceitava qualquer tipo de ídolo foi Roma, E tinha os judeus, que seguiam ali os ensinamentos de Moisés e a Torá, Mas o cristianismo chegou com uma coisa nova, uma coisa independente dos homens, mas dependente de Deus, e os apóstolos receberam a incumbência de serem eles os mensageiros de Deus para a igreja. Deus os escolheu justamente para que o Espírito Santo, através deles, instruísse a igreja, instruísse o povo. Mas precisava ter auxiliares, porque eram poucos, E eles começaram a nomear diáconos, começaram a nomear também pastores, ajuda, socorro e, enfim, até administradores. Mas os apóstolos, eles fiscalizavam a obra, punham pessoas para ver como estava a obra. No final, já bem no final, o apóstolo João fala de um homem que estava querendo manipular tudo, que chama Diótrefes. Ali na terceira carta de João, você lendo lá, você vai ver como ele agiu e como ele maltratou o apóstolo e queria até que os irmãos ali não tivessem nem contato com ele. Mas uma coisa é certa: havia 3 tipos de, podemos dizer, instituições na Terra. Primeiro, as instituições religiosas de Roma, da Grécia e das nações que já haviam. Segundo, veio o judaísmo, porque o judaísmo ele veio depois da Torre de Babel, Começou primeiro com Abraão como a nação que Deus prometeu a Abraão, e depois se tornou Israel, judeus, e enfim era a única nação que proclamava o nome de Cristo. Mas veio Jesus, trazendo o reino de Deus, anunciando ao povo judeu: olha, Deus está trazendo agora uma nova aliança, um novo testamento, o reino de Deus é chegado. E para surpresa dos que creram, os judeus recusaram totalmente e ainda perseguiram a igreja e até ser espalhados. Nos anos 70, a destruição de Jerusalém foi grande. Mas os que estão bem, como todos já sabemos, falando várias vezes, foram perseguidos. E Roma fez o monopólio.
depois de tanta perseguição, depois de tanta coisa, morte de cristão, Roma entendeu que alguns que já estavam pregando o evangelho de uma forma fingida, de uma forma lucrativa, estavam se dando bem com isso. Falava de Cristo de forma falsa, de forma fingida, e o apóstolo falou: virão esses homens aí. Tiago, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, ali, lendo 3 para frente, ele manda o povo ficar atento, porque viriam esses homens aí. Em grande quantidade, não em pouca quantidade. Segundo Pedro, no capítulo 2, ele diz: olha, esses homens aí são gananciosos, avarentos, vocês serão atraídos para eles como se eles fizessem negócio de vocês. Eles vão dizer, né, que são crentes, eles conhecem também as passagens da Bíblia, e eles vão enredar vocês e vai dominar a vida de vocês para fazer negócio com vocês. Provavelmente eram homens que tinham poder aquisitivo, eram homens que estavam tendo terras e outras muitas coisas, se enriquecendo. E o cristão, naquele tempo, ele era muito oprimido, perseguido, seus bens eram confiscados. Tiago, ali no capítulo 5, fala até de um povo que contratou trabalhadores para trabalhar em suas terras. Enfim, eu acredito que muitos cristãos foram contratados por esses homens e também com a desculpa que eram crentes e continuaram o evangelho aí, eles também trabalhavam e pregavam e se reuniam, a igreja seguia. Mas enfim, Roma perseguiu, tais homens também foram massacrados por Roma, mesmo aqueles que perseguiam os crentes, aqueles que fingiam ser crentes. Roma resolveu acabar com o cristianismo depois dos anos 70. Isso foi indo, né, até o apóstolo João, nos anos 100, e depois veio o Apocalipse, dizendo que não era o fim, mas que o evangelho ia continuar e que agora o cristão deveria se guiar pelos ensinos e os escritos da Escritura, porque tudo estava pronto, tudo estava revelado para que o cristão lesse e entendesse a vontade de Deus. Para isso era necessário reunir, era necessário congregar, muito mais que agora, porque não havia tantos livros, tanta Bíblia, tantas cartas escritas no meio deles. Os que tinham, eles liam, passavam cópias, mas não era como hoje, tudo prontinho, várias traduções da Bíblia, um preço bom você compra, barato, e assim os cristãos foram evoluindo com o tempo. Hoje temos Bíblia no celular, temos Bíblia em vários meios de comunicação e leitura, mas não era assim naquele tempo. Mas o domínio para ter um cristão que falasse, que pregasse, que orasse, que clamasse a Deus, mas eles queriam mesmo aqueles cristãos que enfatizasse cura, milagres, porque era isso que trazia o povo, chamava atenção e dava lucro. Por certo tempo, Deus começou a interferir nessa questão de sinais e milagres, e até mesmo sinais, coisa de língua, porque os incrédulos e aqueles que se fingiam de cristão estavam usando os cristãos para ganhar dinheiro com essas coisas. E Deus encerrou tudo nas escrituras, e assim o crente ora por tudo que ele quiser, mas é muito suspeito o crente dizer: não, eu vou curar, eu vou fazer as maravilhas, eu vou fazer porque eu tenho esse dom, eu tenho esse poder. Hoje em dia é bem suspeito alguém dizer isso. Mas a questão mesmo do domínio hoje está em
pessoas que priorizam e enfatizam os ensinos da Bíblia, escolas, seminários, escola de música, tem até escola de profetas, enfim, escolas e escolas. Mas hoje é totalmente diferente, o monopólio era de Roma, né? Roma controlou isso até mais de 1000 anos, até que veio Lutero, fez essa reforma. E hoje constituiu-se o quê? A liberdade de religião. Deus permitiu, para que os crentes também ficassem em paz, tivessem a liberdade de pregar o evangelho e anunciar a Cristo. Só que não se conseguiu uma unidade. Olha, vamos todos juntos aqui, unir num só corpo, num só pensamento, numa só, como podemos dizer, ajuntamento e anunciar o evangelho. Não, isso se dividiu porque alguns que são enredados a curar, fazer sinais, milagres, maravilha, profecia, os que enredam, os líderes que enredam essas pessoas, levaram eles para um lado. Outros que falaram, não, você tem que estudar muito, conhecer as escrituras de capa a capa, para que você se torne um membro importante e que seja um mestre, um professor das escrituras. Então, foi se dividindo. Claro que aprender a Bíblia, falar da Bíblia, ensinar a Bíblia é muito bom. Mas o problema maior não estava nisso, estava na ganância. Porque cada denominação foi se formando e umas fizeram grandes convenções, outras fizeram grandes sedes, outras fizeram grandes denominações. Hoje nós temos muitas denominações grandes aqui no Brasil e tem Bíblia, fala de Bíblia, ensina, se faz filmes, se faz teatro e enfim. Os crentes estão ali, sempre onde tem a palavra de Deus, o crente está ali ouvindo, ele gosta, a palavra de Deus enche o coração dele, louvores. O crente está ali porque ele é de Deus, ele ama a palavra de Deus e quando ele vê esse progresso da palavra de Deus indo pelo mundo afora, o cristão se alegra. Mas só que quando você faz parte de uma convenção, faz parte de uma denominação, faz parte de um grupo de pessoas que formaram seus patrimônios, a sua sede, os homens que eles escolheram ali para pastor, para diácono, enfim, para obreiro deles, esses homens têm uma incumbência de ter autoridade no lugar que eles estão, de refrear qualquer autoridade que vier e que não for a missão que ele recebeu para ter autoridade naquele local. Seja uma autoridade administrativa, patrimonial e eclesiástica. Ele foi enviado para aquele local com essa função e essa missão. E se o local, por essa sede, por esse povo, ele achar que está prejudicado, que precisa mudar, que precisa tomar um novo rumo, e um rumo do jeito que a sede e esses associados passaram para ele, ele vai ali como uma missão. Não deixar crescer aquilo que não interessa para essa organização, mas fazer até diminuir e começar uma nova caminhada de trabalho. Patrimônio também pode-se trocar, mudar. Um patrimônio pode começar a existir em outro local e ali se arrebanha outras pessoas com seus obreiros, com ajuda, e se forma então aquele ministério vinculado e direcionado para essa sede. E os que não concordam terão que deixar, eles serão pressionados e, pasme, usando a própria palavra de Deus contra estes, para que se afaste. Psicologicamente, eles serão taxados de várias coisas
e alguns, dependendo se não concordar com eles, serão chamados até de ímpios atrapalhadores da obra de Deus. Mas pasme, denominação X, obra de Deus. Denominação Y, obra de Deus. Denominação W, obra de Deus. Enfim, todas as denominações dizem obra de Deus. Poxa, mas aquele pessoal ali não está falando da Bíblia, está fazendo confusão ali, se prioriza outra coisa que não é o ensino, nem conhecimento das Escrituras. Mas eles dizem, estão falando mal de nós, porque eles estão blasfemando da obra de Deus. Olha, mas aquele povo ali ensina direitinho, é um povo zeloso da Escritura, mas olha, é um povo que se você tocar nas paredes dele, que você pisar lá e não aceitar, quando aquele líder diz que você tem que obedecer a ele, que ele tem que te dirigir, que ele tem que dominar a sua vida, que ele é a autoridade naquele local, porque ele recebeu a autoridade da sede maior, e ele foi ordenado, ele foi formado, ele estudou. Se você não consegue se entender com ele pessoalmente, por causa do gênio dele, por causa da forma bruta de tratar as pessoas, por causa de o seu ego, e você prefere não se aproximar, e talvez, olha, eu não quero nem fazer muita coisa aqui, porque eu não quero me comprometer com essa pessoa, porque eu sei que eu vou me entristecer, eu vou me magoar, e aí as pessoas se afastam. Outros se afastam porque realmente eles também não estão muito interessados em proclamar nada, nem em ajudar nada. Às vezes vai no local realmente até mesmo para ter uma oportunidade de ter lucro em alguma coisa, vender alguma coisa, ter um projeto dentro daquele local. Enfim, entre líderes e membros, existe interesse de ambos os lados. E é assim que o Evangelho ficou dentro desse mundo. Mas a igreja não parou, não. Quem crê não nega o Evangelho, fala do Evangelho. Quem crê congrega, e ele é crente em qualquer lugar que for. Ele fala em qualquer lugar que for. Mas o fato é que se você não se adequa a uma denominação, você não vai ter comunhão. Ou você se adequa a uma denominação que às vezes tem muita confusão, mas você consegue não tirar para si aquela confusão, mas discernir bem na sua mente e se livrar daquilo, e consegue ter comunhão com pessoas que pode até entrar confusão, mas você tem a oportunidade de falar da Bíblia, tem a oportunidade de mostrar os erros bíblicos, e ele aceita, você começa a ter comunhão com esse. Mas a verdade é que o primeiro ponto de uma denominação é a submissão ao líder. Há líderes bons. Não quero que você que está ouvindo, que é um líder, pense, eu sou assim, eu estou igual. Não. Há líderes bons, há líderes que conduzem bem as pessoas, ensina. E ele não está fazendo isso porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele quer ter nome. Ele faz isso por amor à palavra. Então, com certeza, há bons líderes, há bons irmãos. E às vezes ele fala contigo, ele não vem nem como um líder, como aquele que vai ditar autoridade sobre você. Ele vem simplesmente ensinando, comunhando com você ali, comunhão, né? De uma forma simples. Você fala, mas é esse aí que é o líder? Poxa, ele é tão assim, junto com o povo, né? Tá chorando junto, tá sorrindo junto. Não vejo ele tentando ter um objetivo e afastando pessoas. Poxa, que bacana, né? O líder, como diz 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz, seja dessa forma aí, seja dessa forma. Você não é dono do rebanho, o rebanho é de Cristo. Você não é juiz do rebanho, não adianta.
eu excluo. Eu ponho esse e tiro o outro. Eu digo, esses aqui são bons. Esse pessoal aqui é bom, aqueles ali não servem. Não, você pode dizer, para a denominação, para os meus ideais, esses aqui são bons. Mas para a minha denominação, para os meus ideais, aqueles ali não servem. Então é isso que tem acontecido e tem entristecido muitos irmãos. Irmão, você não está conseguindo congregar num lugar que está tendo esse tipo de problema? Primeiro, congregue com a oração, congregue com o Senhor, congregue com as Escrituras. E aquele irmão que está ali, gosta mesmo de compartilhar a comunhão bíblica, congregue com ele, congregue com os irmãos. Não há irmãos só numa denominação. Há irmãos em outras denominações e há irmãos que realmente têm uma comunhão sincera. Não há irmãos só naquela sede daquele local, que é da mesma sede, mas tem vários locais. Não é só naquele local que tem irmãos. Tem irmãos em outras sedes, em outros locais. Mas é que se você der problema com o líder dessa organização, o seu nome vai para lá e você vai ser taxado de rebelde, ímpio. Eles vão falar mal de você, seu nome e o local que você está vai rodar aí como a pior congregação, os piores irmãos. Tem uma denominação aí que eu conheço que é a defamada, porque não aceitou os homens que eles mandaram. E vou dizer, passou homens lá, eu lembro que passou sim, foram bens, alguns, outros não, mas não pelo fato de ser daquela organização, porque uns não eram nem muito juntos, pertenciam à organização no sentido nacional, mas no sentido local, às vezes eles não estavam também muito junto com esses que controlavam esse sistema local de denominação. Mas enfim, vamos congregar, vamos orar, vamos dobrar a Deus. O apóstolo Paulo falou, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. E rogar é clamar de joelho, rogar mais que falar, é insistir, é apelar para a pessoa aceitar aquilo. Aqui Pedro também roga para que os presbíteros sejam assim, porque ele sabe muito bem o que entraria no meio do rebanho, no meio da igreja, e os negócios que seriam feitos denominacionalmente. Tem boas denominações? Tem, mas se o cara ali não der resultados viáveis para o progresso desta ordem de como podemos dizer, de administração denominacional em conjunto, não, esse homem aí não está trazendo lucro, não está trazendo nada. O pessoal ali congrega, mas é entre eles e a gente não vê resultado. Tem que trocar, pôr outro lá mais dinâmico, divisão mais aberta para comércio, moderada, claro, não pode ser escanchado. Progressos, patrimônios, pessoas, entradas. E infelizmente tem acontecido assim. Mas então aquele povo ali não está andando muito conosco. Não se preocupa, vamos mandar lá os nossos emissários e eles vão dar um jeito de mudar essa situação. E vai acabar sendo do jeito que a gente quer. Os crentes sempre foram perseguidos, expulsos, jogados por aí. Desde a igreja primitiva é assim, hoje não é diferente. Você vai perder muitas vezes seu lugar de congregar, vai perder aquela oportunidade de ter comunhão com aquele irmão, porque você vai para cá, ele sai, vai para outro canto, e cada denominação que ele chegar, o psicológico dele vai ser atraído para que ele fique ali daquela forma. E quando ele sai de lá, o dirigente diz, não chega mais lá. Se a pessoa quiser vir aqui sujeitar, fica conosco.
mas você não vai mais lá. Ó, cuidado que ele é da outra, hein? Ele não é daqui. O cuidado que nós temos que ter mesmo é se as pessoas são da Bíblia, se aceitam os ensinos da Bíblia. Ah, eu aceito, irmão, o ensino da Bíblia, mas eu tenho uma dificuldade de aceitar a presença daquele líder, a forma como ele se dirige e a forma como ele magoa, como ele exige as coisas e é o que ele quer. Eu tenho essa dificuldade. Você tem? Então, 1 Pedro capítulo 5 diz que ele fazendo isso, ele não está se importando com o rebanho, nem está se importando com ninguém. Ele está se importando com os ideais dele, com o ego dele. Ele quer se firmar. E se alguém falar ao contrário, tem que ser reprimido, tem que ser taxado, tem que ser até mesmo colocado como ímpio e colocado como uma pessoa terrível, porque sempre eles são os melhores, eles são os exemplos. Eles dizem até mesmo que todas as palavras que os apóstolos tomaram em suas defesas, eles abrem a Bíblia, pegam as palavras dos apóstolos e dizem, olha, acontecendo isso com nós, tomando as palavras dos apóstolos como se fosse eles. Tem uns que só sabem para casa dos outros comer, se alimentar, dar palpite, sabe? Andar de carro, passear, viajar, dar patrimônio para os seus familiares. Na verdade, pensa no seu próprio ego. Não, mas o cara lá é bom, ele é bíblico, ele conhece as escrituras, ele é sincero. Mas o sincero e a sinceridade das escrituras tem que acompanhar também o tratamento para as pessoas. Tiago fala, que sabedoria é essa que maltrata, que magoa, que joga, que julga? Esse tipo de sabedoria, essa é terrenal, é diabólica. A sabedoria que Deus deu, o amor do Espírito Santo derramado em nossos corações, se não tiver acontecendo e nem essa sabedoria de Deus está levando a pessoa a edificar vidas, mas pelo contrário, destruir, expulsar, ele conhece sim a sabedoria de Deus, mas ele não está dando lugar ao Espírito Santo para usá-la e nem para agir com as pessoas. O Espírito Santo ali não tem vez. Não, vou fazer do meu jeito. Eu não suporto essas pessoas têm que sair do meu conceito. Eu vou fazer isso porque estas pessoas merecem isso. Vou deixar essa mensagem e você, irmão, você é líder. Eu não estou falando no geral, não. De repente você é um líder bom, tem o seu trabalho, tá aí com as pessoas, vai ter sempre incompreensão, vai ter sempre, mesmo dentro dos membros, alguém querendo passar a perna e caluniar e fazer as coisas. Não estou falando no geral. Com certeza há líderes bons, com certeza há pastores bons, há bons obreiros. Mas eu não estou dizendo que eu sou um obreiro, que eu sou um pastor, que eu sou melhor. Todos nós temos falhas. Mas é bom que a gente observe essas instruções dos apóstolos, porque nós temos líderes ainda que não estão na nossa presença aqui, já partiram, mas eles deixaram as cartas de Deus, os escritos de Deus, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essas coisas. Nós temos que examinar. Primeiro guia. Os ensinos desses apóstolos, eles são uma forma que o Espírito Santo deu para nos guiar, para nos ensinar. Não despreze o Novo Testamento. Leia o Antigo Testamento, veja como Deus é poderoso. Aprenda no Novo Testamento como Deus lidou com o povo ali de Israel. Aprenda no Antigo Testamento as maravilhas que Deus realizou, a criação. Mas siga o Novo Testamento como o Evangelho de Cristo, os ensinos dos apóstolos. É esse Novo Testamento, a nova aliança, que nós devemos seguir. Toda a Bíblia é boa, mas tudo deve se encerrar ali dentro do Novo Testamento. Vamos ouvir um pouquinho de música e assim Deus nos abençoe. Vou fazer o seguinte, próximo vídeo a gente coloca as músicas,
porque o limite do meu vídeo aqui já está terminando. Amém?